Hoje tivemos então um mercado que acabou por negociar positivo isto em relação obviamente aos índices. Tivemos umas últimas semanas que nos trouxeram alguns fatores negativos ao mercado. Acabaram por haver outros fatores a trazer algum outro sentimento positivo. Portanto, estamos numa fase um bocadinho mais mista em termos daquilo que podem ser os fatores externos que criam os drivers no mercado. E, portanto, não há aqui neste momento uma altura daquele sentimento que nós vemos, um sentimento de grande aversão pelo risco ou de grande apetite pelo risco. Portanto, temos alguns fatores negativos, outros positivos. Por falar nos positivos, hoje, aliás, ontem, iniciou-se o período da earning season americana. E isto também tem sido algo que tem trazido os índices a ganhar bastante força. Nós tivemos hoje o SP500 a fechar positivo. Aliás, desde amanhã os estudos estiveram a negociar bastante positivos. Como podem ver, os pesos pesados acabam por estar a levar o índice para cima, nomeadamente aqui olhamos obviamente para o SP500, Google a subir 3%, Facebook 2,3%, Microsoft e IBM a subir 2%, Amazon 4%, Disney 2%, Apple 1,5%, apenas a Johnson & Johnson, Bristol Myers aqui a negociarem ligeiramente negativos. Em relação àquilo que são as empresas que irão apresentar resultados, portanto, nós hoje vimos já alguns pesos pesados a apresentarem resultados. Portanto, foi a Johnson & Johnson, a United Health, a IBM, a Goldman Sachs, todos eles a apresentarem resultados positivos. Já ontem foi a mesma coisa. Ontem tivemos Bank of America a apresentar resultados positivos. Amanhã vamos ter Abbott, Morgan Stanley, American Express, Kinder Morgan. Também vai ser interessante ver os resultados que a Kinder Morgan irá apresentar. Já agora só olhando aqui para o resto desta semana. Portanto, amanhã vamos ter Abbott, Morgan Stanley, American Express. Na quinta-feira vamos ver Taiwan Semiconductors, Novartis, Philip Morris. Aqui nada que me chama a atenção. Na sexta-feira vamos ter Procter & Gamble, General Electric, vai ser importante ver também se eles conseguem ter resultados positivos ao fim de tudo isto. Aliás, foi um dos exemplos que eu vos mostrei no seminário presencial, foi pelo lado negativo da avaliação das ações General Electric. Vamos ter Honeywell e portanto, empresas aqui muito interessantes, muito importante aqui os resultados que elas possam postar para perceber também se há aqui algumas coisas. Às vezes é importante, isto obviamente é mau para as empresas, mas é bom para o investidor às vezes ter aquele pensamento. Gostávamos muito que a empresa X ou a empresa Y tivessem resultados muito negativos para poder pelo menos ver um trimestre de performance negativa na ação para conseguir comprá-la num valor mais barato. Infelizmente isso é algo que tem sido difícil de acontecer, porque temos realmente visto aqui as empresas a prestarem resultados muito positivos e isso acaba por não nos trazer a oportunidade de entrar a preços mais vantajosos. Ora, em relação ao calendário económico, hoje tivemos poucos indicadores aqui de maior relevância. Apenas building permits nos Estados Unidos, sair em linha com aquilo que já se esperava. Amanhã vamos ter aqui um indicador interessante, neste caso vai ser a taxa de juros no Canadá. À partida, não irá haver aqui grandes alterações, portanto, não se espera que haja alteração de taxa de juros no Canadá, mas lá está, nunca se sabe o que é que pode acontecer, às vezes há surpresas, e da forma como o petróleo tem estado a negociar, criado aqui algum impacto no dólar canadiano. Veremos o que é que poderá o Banco do Canadá dizer, e às vezes nem é tanto aqui a ideia de ter um aumento ou uma redução da taxa de juros, às vezes nem é isso que é importante. É importante perceber qual é que é a linha de raciocínio do Banco Central face àquilo que vão fazer em relação à sua moeda. Portanto, se vão aumentar as taxas de juros no futuro, se vão procurar ter
uma atitude mais dovish e não aumentar ou mesmo reduzir. Portanto, é importante perceber qual é que é o posicionamento do Banco Central face à sua política monetária, porque é isso é que vai levar o mercado a ter uma expectativa e depois as moedas a mexerem-se conforme essa expectativa. Portanto, vamos então ver a decisão de taxa de juros amanhã no Canadá, às 3 da tarde. Depois, o outro dado relevante vai ser inflação. Vamos ter a Inglaterra, a inflação às 9h30. Depois, na Nova Zelândia, às 11h45 da noite. Depois, quinta-feira, apenas vendas a retalho na Grã-Bretanha durante a manhã. E depois, na sexta-feira, apenas dado relevante a ser a inflação nos Estados Unidos, portanto, à 1h30 da tarde. Ou seja, uma semana aqui um bocadinho mais calma em termos de indicadores económicos, portanto, nada aqui que possa influenciar com grande impacto o mercado, na minha opinião. Vamos ver apenas o que é que poderá acontecer em relação à taxa de juros no Canadá. Ora bem, olhando então aqui para os mercados. Começando então por olhar para o mercado cambial, nós, como vos tenho dito e já vos tinha dito na semana passada, estamos numa fase muito mais lateral, com muito pouca volatilidade. Isto acontece em praticamente todos os ativos. É difícil encontrarmos aqui um ativo que esteja numa tendência mais clara. Tem sido difícil. Eu no último seminário, no último Market Drop-Up em que tive com vocês, mostrei-vos precisamente o exemplo daquilo que era uma tendência gerada pelo posicionamento de política monetária de um país. Neste caso até vos mostrei aqui o exemplo do Iene, em que o Iene, assim que Kuroda foi eleito, aliás, peço desculpa, Shinzo Abe foi eleito como primeiro-ministro do Japão no final de 2011, vimos uma nova política monetária a ser utilizada pelo país. Aliás, foi até denominada de Abenomics, que basicamente consistia em imprimir muita moeda, em fazer reduzir o valor da mesma. Isso levou a que os índices valorizassem bastante e o iene acabasse por desvalorizar. E, portanto, nós vimos aqui tendências claras. Foram tendências, não é de uma semana, um mês, não, foram vários anos de haver o iene a desvalorizar lentamente, que nem foi assim tão lento, porque aqui por dentro temos movimentos até bastante impulsivos. E, portanto, está-nos a faltar, neste caso, aqui alguma tendência mais clara. Uma das únicas tendências assim mais claras que conseguimos ter é nos ativos mais exóticos. Dou-vos o exemplo, por exemplo, do dólar contra a lira, que realmente tem estado nesta tendência fantástica também de subida. Tem, por exemplo, o dólar contra o real brasileiro, que embora esteja agora numa fase corretiva, tem também potencial para continuar a sua desvalorização do real frente ao dólar. Mas fora isso, acabamos por não ver aqui nada de muito concreto. Ou seja, temos o euro-dólar a ter subido bastante com o shifting, a alteração daquilo que era o posicionamento da política monetária nos Estados Unidos, com a expectativa agora de um aumento de taxa de juros, que já foi concretizado já há bastante tempo. Aliás, isso marcou até praticamente aqui o mínimo do euro-dólar. A partir daí acabámos por ver o dólar a deixar de ser tão procurado e os investidores olharem mais para o euro, até porque pensava-se depois que poderia ser o euro a seguir as pisadas do dólar, algo que acaba por não acontecer e muito provavelmente tão cedo não irá acontecer, porque, na minha opinião, a economia europeia ainda não está numa fase suficientemente saudável para ver esse aumento das taxas de juros a surgir e, portanto, vimos o euro-dólar a disparar. Tecnicamente, estamos numa grande zona de resistência, que é uma zona de resistência que eu já vos tinha aqui falado há já bastante tempo, que é a união de todos estes máximos relativos. Estamos a falar de máximos não dá um mês, não dá um ano, mas desde 2008, portanto há 10 anos atrás, que esta resistência tem limitado sempre a evolução do euro-dólar. Aliás, desde o seu máximo histórico do euro-dólar em 2008. A partir daí acabámos por lateralizar bastante, voltámos a fazer mínimos assim que houve a introdução dos quantitative easings nos Estados Unidos, em que o dólar houve muita impressão aliás, não houve impressão de dólares, foi a redução da taxa de juros que levou a que houvesse uma maior procura por ativos de refúgio. Na altura o dólar era visto como um ativo de refúgio
portanto, acabámos por ver o dólar a valorizar bastante, principalmente frente ao euro, que era uma moeda muito, muito frágil na altura. Isto até também surgiu na altura da crise de dívida na União Europeia, com a Grécia, com isso tudo, e acabámos por ver, lá está, uma das tais tendências que queremos ver, em que temos, por um lado, uma economia que ou está muito forte, ou pelo menos tem uma visão contrária à economia da outra moeda, e portanto vemos aqui uma disparidade entre as forças relativas de uma da outra, e portanto uma muito forte contra uma muito fraca vai-nos trazer sempre um movimento mais interessante de ser apanhado. E portanto nós agora estamos aqui num topo, no Eurodólar, a nível técnico. É um topo que eu já vos tenho vindo a falar há já vários meses, nós há já 4 meses que andamos, aliás, desde praticamente o início de 2018, que andamos a aguentar nesta grande zona de resistência. A questão é perceber se realmente vamos conseguir ou não, a partir daí, continuar a escorregar, ou, pelo contrário, se iremos ver um breakout em alta desta zona de resistência e voltamos outra vez cá acima. Na minha opinião, não é isso que vai acontecer. Pode eventualmente acontecer, eu não conheço o futuro, não sei, não faço a mínima ideia, mas tendo em conta aquilo que podem ser as atitudes dos bancos, destes dois bancos centrais, acho difícil que isso aconteça. E depois temos também a questão técnica, que obviamente há uma sell wall muito grande, uma parede de vendas aqui muito, muito grande, que é preciso realmente o euro estar com muita, muita força para o conseguir vir quebrar. Portanto, eu acredito que aqui é normal que o euro-dólar possa vir a sofrer, como já vos tenho dito há algum tempo, vir outra vez corrigir até à zona dos 1,17. Claro que não é amanhã, também não é depois de amanhã, é algo que vai demorar, e lá está, estamos numa fase onde não temos praticamente nenhum fatores macroeconómicos. Eu costumava dizer-vos sempre que é necessário que haja uns historinhas no mercado para termos justificações para subidas ou para quedas. Tivemos no passado já Brexit, tivemos, aliás, por exemplo, o Brexit foi uma altura brutal de volatilidade, que vimos a Libra a perder uma força tremenda, mas já tivemos os Brexit, já tivemos os Trump, já tivemos as eleições alemãs, já tivemos, sei lá, referendos por aí fora, na Escócia, na Catalunha nem tanto, não surgiu tanta volatilidade, mas falta-nos realmente aqui um fator, falta-nos aqui uma guerra, não que eu queira que obviamente que aconteça guerras, mas é preciso aqui acontecimentos deste tipo de envergadura, do tamanho, que cria um impacto como uma guerra, que venha causar algum tipo de volatilidade mais acrescida e nos consiga permitir identificar oportunidades mais claras. Atenção, não quero que obviamente que aconteçam guerras, não é isso que eu quero, essa mensagem que eu vos quero passar, mas é necessário que haja aqui acontecimentos mais fortes, mais agressivos, que venham criar um impacto maior ao mercado. E no futuro não se vê grandes acontecimentos desses. Aliás, ainda falta bastante para as eleições norte-americanas. Não está a acontecer agora nada na Europa de muito grave, portanto já não estamos com aquela situação. Por exemplo, tivemos uma situação há 2 anos, no verão de 2016, que foi o abrandamento económico da China. Trouxe-nos ali também muita volatilidade, algumas quedas interessantes. Portanto, estão-nos a faltar estes pequenos drivers de mercado que nos venham trazer aqui uma maior volatilidade. Enquanto assim tivermos, vamos ter também um mercado um bocadinho mais adormecido e mais difícil de negociar, e por isso é que, por exemplo, temos euro-dólar a negociar desta forma. Nós vimos o euro-dólar aqui a negociar em range já desde o início do ano, completamente aqui parado. Óbvio que acaba a ser sempre interessante comprar no suporte, vender na resistência, mas não há uma tendência clara, não há uma forma de conseguirmos deixar correr as posições e ir acumulando pips. Não existe essa forma neste momento, principalmente nos ativos mais líquidos. É o caso do euro-dólar, é o caso do dólar-iene. Dólar-iene, ok, tivemos aqui um breakout deste suporte, mas ainda não há aqui um fator técnico muito claro. Aliás, nós estamos a lateralizar, se formos a ver, até estamos a lateralizar desde este topo e deste mínimo. Portanto, estamos a fazer sempre máximos menores, mínimos maiores. Portanto, estamos a triangular e a entrar numa zona de maior acumulação, maior consolidação, em que não existe uma tendência a ser formada. A mesma coisa aqui com o Libra-dólar, tal e qual como o euro-dólar, também numa fase consolidativa depois desta queda mais agressiva. Portanto, está a faltar aqui realmente volatilidade, está a faltar que essa volatilidade nos crie tendências,
portanto, sem haver ruído no mercado, acaba por também não conseguir esse ruído gerar volatilidade. E, portanto, acabamos por ver isto. Reparem, um dólar franco ridículo, completamente ridículo, inegociável. Isto, obviamente, dá para comprar no suporte, vender na resistência, mas fora isto não dá para fazer praticamente mais nada. Euro GBP caiu aqui com alguma força. Aliás, se vocês forem ver na plataforma, quem é cliente consegue aceder a isso. Na plataforma, na parte de notícias, vocês têm agora as recomendações dos bancos, dos vários principais bancos mundiais. E vi uma coisa curiosa, que eu acho que isto já foi há praticamente 2 semanas, um mês. Nós estávamos aqui com o Euro-Libra nesta zona. E havia uma coisa curiosa, é que 4 ou 5 bancos, ao mesmo tempo, estavam a sugerir o mesmo trade, que era Euro-GBP curto. Isso foi curioso. E a verdade é que depois o Euro-GBP caiu aqui 150 pips. E é curioso porque foi também numa altura em que o mercado acabava de estar mais parado. Ninguém se calhar diria que o Euro-GBP iria cair isto tudo. A verdade é que estas sugestões dos bancos centrais, dos bancos mundiais, acabaram por mostrar aqui uma tendência que acabou depois por ser confirmada. Portanto, vejam isso, verifiquem. Tem lá trades também muito, muito interessantes. Portanto, vejam. Está no separador de notícias. Se forem ao vosso separador de notícias, até tem a notícia marcada com uma espécie de um botão que diz Market. Vejam, por acaso tem lá algumas sugestões bastante interessantes. Mas de resto não vemos aqui mais nada. Em relação às commodity currencies, amanhã atenção ao CAD. Podemos ter aqui alguma volatilidade gerada pela decisão de taxa de juros. O CAD tem vindo a valorizar aqui mais do que as outras commodity currencies por causa também do petróleo. Tem vindo a subir bastante, aliás. Há 2 ativos em termos de matérias-primas que têm estado muito fortes. É o petróleo e o alumínio, isto precisamente por causa das sanções dos Estados Unidos à Rússia. Principalmente no alumínio está-se a fazer sentir essas sanções. Nos últimos 2, 3 dias vimos o alumínio a disparar completamente. Já vos vou mostrar daqui a pouco o gráfico. Então, um primeiro impacto daquilo que são as sanções. Mas com o impacto no petróleo, vimos o CAD a conseguir valorizar. E reparem que desde que o petróleo disparou, o CAD, frente ao dólar, valorizou 500 pips. Portanto, o dólar CAD caiu 530 pips. Portanto, já é um movimento aqui respeitável, um movimento bastante grande, muito maior do que o que aconteceu no NZD ou no AUD. E portanto acabamos por ver mesmo as commodity currencies aqui numa fase mais consolidada. Reparem, 2014. 2014 foi um ano de volatilidade brutal. NZDs sempre a desvalorizar, AUDs também, dólar CAD, também víamos aqui alguma volatilidade no dólar CAD na altura, mas ao contrário, portanto, o dólar CAD a ganhar força, portanto, o CAD a desvalorizar, porque o dólar estava realmente na altura bastante forte. Portanto, está-nos a faltar isto. É isto que nos está a faltar. É esta volatilidade que depois acaba por gerar uma tendência e, portanto, gerar aqui a oportunidade de encontrarmos oportunidades mais claras no mercado. Ora bem, em relação a índices, como vos tinha dito no início do seminário, estamos em fase de apresentação de resultados das empresas americanas. Isto acabou por nos trazer movimentos muito fortes, não só hoje, mas ontem também. Nós na última semana acabámos por estar presos. Aliás, nem foi na última semana, foi nas últimas 2 semanas estávamos presos entre esta grande zona de resistência no SP500 e a média imóvel de 200 dias. Aquela média imóvel que eu vos falava que estava a aguentar o preço, mas que era provável que se calhar não tivesse força, e ele realmente ameaçou e teve aqui vários dias, inclusivamente a fechar abaixo da média imóvel de 200 dias. Portanto, que eu vos disse que poderíamos estar à espera de uma correção mais agressiva até esta zona azul. Não aconteceu. Eu acredito, e continuo mesmo com esta subida, somos muito sinceros, acredito que haja espaço com esta consolidação que está a existir a fazermos aqui um novo mínimo. Continuo a insistir que este poderia ser um valor muito provável para o SP500 vir corrigir, que é a zona dos mais ou menos 2.500 pontos, 2.450, 2.500 pontos. Basicamente são os 38,2% de Fibonacci do último movimento mais impulsivo desde o verão de 2015. Como vos digo, é também uma correção saudável, necessária,
não podemos ter um mercado constantemente a subir desta forma, também a volatilidade acaba por estar completamente aqui reduzida, estamos sempre a negociar aqui já em valores de força relativa muito, muito agressivos. Portanto, acredito que seja necessária aqui uma correção mais forte. Se nós formos a ver também este movimento de subida e medir esta última queda, nós vemos que neste momento travamos exatamente aqui nos 61.8. Eu, sinceramente, não compraria SP500 nestes valores, até porque o rácio retorno-risco não justifica. Se nós estivermos aqui dentro de um triângulo, o nosso retorno é o topo do triângulo, o nosso risco é o fundo do triângulo, portanto, claramente aqui não compensa estarmos a comprar nestes topos. Para mais, estamos aqui nos 61.8 desta última queda. É uma subida que é totalmente influenciada apenas pela apresentação de resultados. Da mesma forma como só pode também cair, depende dos resultados da empresa. Muitas vezes as empresas apresentam bons resultados, excelentes resultados, e depois no pós-market acabam por cair. Tem o exemplo hoje, por exemplo, a Lam Research Corporation acabou por também ter excelentes resultados, mas ainda assim está no fecho da sessão a negociar 2,5% negativos. Portanto, às vezes isso nem significa nada. Portanto, negociar nestas alturas ou achar que estamos a criar uma tendência com base na apresentação de resultados é sempre um bocado imprevisível. Até porque, supostamente, segundo dizem, ainda não saíram, obviamente, os resultados todos, mas espera-se que seja uma das melhores apresentações de resultados dos últimos anos. E isso, claro, leva a que haja esta expectativa positiva em torno dos índices e que os índices subam. Na minha opinião, este pode ser um chamado bull trap, ou seja, uma subida que é gerada por acontecimentos aqui um bocadinho menos claros, que é esta expectativa da apresentação de resultados. Podemos estar daqui a pouco no pós-market a cair. Portanto, tenham cuidado com a compra de índices, nomeadamente aqui o SP500 nestes valores. Eu não comprei nestes valores. Se eu tivesse obrigatoriamente de fazer um trade, até shortava nestes valores. Até porque estamos aqui no 61.8, o nosso risco, se colocássemos um pequeno stop loss aqui em cima, nem era nada especial, nem que fosse só para amanhã provavelmente anularmos esta vela de subida. Em termos de força relativa do preço, estamos com o RSI a tocar na banda superior de Bollinger do RSI, ou seja, força relativa está já a apresentar níveis de sobrecompra. Isto em termos relativos, obviamente que nós não olhamos aqui para os 30 ou para os 70, olhamos para o RSI em relação às bandas de Bollinger. E, portanto, ao de facto estar aqui a tocar num ponto de sobrecompra, e o facto de estarmos aqui neste 61.8 leva-me claramente aqui a ter de sugerir que tenham cuidado com as compras em SP500. Se nós olhamos para o Nasdaq, estamos numa situação muito semelhante, se bem que o Nasdaq tem uma estrutura técnica completamente diferente do SP500, porque enquanto que o SP500 nesta última subida não fez o máximo, o SP500 fez. Também é normal, falamos das empresas tecnológicas, por norma negociam em múltiplos muito superiores à das outras empresas convencionais americanas. Portanto, acabamos por estar aqui um bocadinho também mais inflacionados nos seus preços e nos seus múltiplos. De qualquer das formas, reparem como também está muito próximo dos 61.8% desta última queda. Também aqui no topo, o RSI a tocar na banda superior de Bollinger. E portanto é a mesma ordem de ideias que eu vos falei no SP500. A mesma coisa também com o Dow Jones. Reparem aqui o gráfico em diário. Se bem que aqui já quebrámos esta resistência do descendente do triângulo. Portanto, acabamos por em todos eles ter, apesar de tudo aqui, estruturas técnicas um bocadinho diferentes. Todas elas acabam por ter uma coisa em comum. Estão nos 61.8 da última queda. Estão também a tocar com o RSI no topo da banda de Bollinger. Portanto, muito cuidado com as compras de índices nesta altura. Continuo a sugerir-vos que acredito numa correção aqui um bocadinho mais forte, o que era fantástico, e eu pessoalmente estou realmente muito expectante em relação a uma possível correção, porque vai permitir-nos ir buscar ações bastante mais paradas, mais baratas, desculpem, e portanto era uma questão seria muito positivo, lá está, isso iria levar-nos a ter depois movimentos de subida mais agressivos, porque havia mais dinheiro a entrar no mercado,
a empresas que estariam relativamente mais baratas do que agora. Portanto, isto em relação aos índices americanos. Em relação aos europeus, DAX continua também a acompanhar um bocadinho os americanos, não da mesma forma, não de uma forma tão agressiva, aliás. Hoje o dia na América foi bastante mais agressivo que o DAX. DAX que, se também olharmos para esta última queda, e aqui atenção que estamos a olhar para uma queda mais agressiva, porque nós nos americanos tivemos a queda, recuperámos bastante, voltámos a cair e agora estamos a recuperar. Aqui no DAX nunca conseguimos recuperar de uma forma muito agressiva, ou seja, nunca conseguimos passar mais ou menos aqui estes níveis. Estamos outra vez no topo. Se olharmos para o gráfico diário, estamos outra vez nesta situação do RSI a tocar o topo da banda de Bollinger. É verdade que também já tinha tocado aqui 3 vezes e ele continuou a subir. Reparem que a subida depois acaba por ser uma subida menos convincente, é uma subida mais lenta, mais cansada esta subida. Também não estamos aqui com divergências nestes últimos, se vocês virem estes picozinhos, ainda não há divergência, ou seja, o preço fazer um máximo, mas a força relativa do preço não fazer esse máximo, ou seja, criar divergência entre o RSI e o DAX. Isso não é o que está a acontecer. Portanto, há aqui vários fatores mistos que nos podem levar a pensar numa ou subida ou queda. No cômputo geral, eu acredito que estas subidas são apenas corretivas e que poderemos ver outra vez novos mínimos aqui a acontecer. Portanto, a mesma coisa também aqui no índice francês. Aliás, aqui no DAX ainda há uma situação que eu vos tenho vindo aqui também a mostrar, que é este possível Heads and Shoulders aqui a ser formado. É um Heads and Shoulders que já tínhamos visto também, coincide com os 61,8% de Fibonacci de toda esta queda, portanto um bom ponto de confluência para uma inversão desta ligeira subida destas últimas 2 semanas. Portanto, mais um fator que nos poderia levar a limitar aqui um possível novo máximo histórico a ser feito nos índices. Portanto, eu creio que nesta altura estamos muito mais próximos de conseguir ter uma correção mais agressiva do que propriamente novos máximos históricos serem feitos. Pelo menos na minha opinião. Índice espanhol, nada especial aqui a acontecer, porque ele está a reagir aqui desde os 50% de Fibonacci a tentar subir. Índice suíço também excelente ponto de compra, que foi aqui esta zona aqui azul, já tínhamos falado sobre ela também há umas semanas atrás. Isto para um trade mais de médio e longo prazo. FTSE a aguentar nos 38.2, também aqui muito limitado nestas zonas de resistência, portanto mais um índice também tem a sua subida muito, muito limitada. Índice russo, espetacular, aqui também a cair o índice russo, aliás, era um índice que nós também tínhamos aqui já falado sobre ele, principalmente depois desta grande queda que tivemos na semana passada. Tivemos aqui um movimento muito impulsivo, excelente para nestes pontos podermos eventualmente aqui shortar. Vamos ver se ele aqui consegue encontrar resistência suficiente para voltar a fazer o mínimo. A verdade é que este é um movimento muito impulsivo. Normalmente, quando temos estes movimentos impulsivos, temos correções e novos mínimos a serem feitos. Lá está, tal também a teoria das ondas de Elliott, a podermos ter aqui uma quinta onda, um último reteste a estes mínimos, ou pelo menos um último reteste a estes mínimos. Índice polaco, nada especial também aqui a acontecer, portanto tivemos aqui também uma queda agressiva. Reparem que todas estas divergências, este abrandar, este maior cansaço de subida a trazer-nos estas quedas mais agressivas. É aquilo que eu também penso possa vir a acontecer, mas mais no curto prazo, aos índices europeus e americanos. Vamos ver o que é que irá acontecer. Bracon fortíssimo destes últimos meses, entretanto, aliás, estes últimos meses ele tem estado a corrigir. Este bull market aqui também a ter sido muito, muito interessante. Índice mexicano nada especial, índice chinês a contrariar os americanos. Portanto, lá está também. Como podem ver, esta subida que os americanos estão, com que os americanos estão, não é de todo global, portanto, é apenas específica pelo facto de estarmos com esta expectativa das apresentações de resultados. Se formos olhar para os outros índices mundiais, nem todos estão a apresentar aqui os mesmos resultados. Pergunta-me aqui, RUS 50 não era suposto subir com a valorização do petróleo? Era, faz todo o sentido, mas temos que perceber porque é que o petróleo está a valorizar. O petróleo está a subir por causa de um primeiro impacto das sanções à Rússia. Ora, se as empresas russas sofrem as sanções por parte dos Estados Unidos, é normal que as suas valorizações possam
desvalorizar, possam perder valor no mercado. Portanto, foi isso que aconteceu. Portanto, tivemos, por um lado, o petróleo aumentar o preço por motivos de pressão sobre o preço e as empresas russas, obviamente, a serem prejudicadas, porque se calhar vão baixar os seus lucros, porque vão exportar menos para os Estados Unidos por causa das sanções. Hong Kong também a cair, índice japonês acima da sua grande zona de resistência, na minha opinião, sem força suficiente para voltar a fazer aqui o máximo histórico. KOSP, portanto, índice sul-coreano. Portanto, já tínhamos visto aqui este Head and Shoulders a ser formado. Portanto, tínhamos aqui entrado longos, aqui entramos curtos. Portanto, eu acredito aqui que no índice sul-coreano vamos ativar este Head and Shoulders e poder dar lugar à continuação baixista, portanto, à correção de todo este movimento aqui de subida. Muito interessante aqui em termos técnicos o índice sul-coreano, o KOSP 200. Já temos vindo aqui a observá-lo há bastante tempo. Portanto, mantenham-se aqui atentos ao KOSP 200. Em termos de matérias-primas, começamos aqui por olhar para ouro. Ouro que tem estado a lateralizar bastante, está numa grande zona de resistência. Está mesmo a pedi-las para quebrá-la. Já andamos aqui nisto desde o ano passado a tentar quebrar esta grande zona de resistência. Nunca conseguimos. Ora, que nós com a desvalorização que o dólar teve, se não conseguimos com essa desvalorização ver estes novos máximos a surgir, sinceramente não sei quando é que conseguiremos ver, mas é realmente um ativo. Aliás, não é só o ouro, é também a prata, é também o alumínio, principalmente estes três, e qualquer outro tipo de matéria-prima preciosa, acaba por estar a perder bastante volume, está a perder bastante volatilidade e o facto de mantermos aqui bastante laterais significa claramente que os investidores estão a olhar para outro tipo de ativos para servir de refúgio. Até porque, na minha opinião, as matérias-primas preciosas estão cada vez a perder menos adeptos enquanto ativos de refúgio e chamado de safe haven. Acho que os investidores acabam por estar a olhar para outras coisas e também é normal com os mercados a baterem constantemente novos máximos históricos nestes últimos anos. É normal que ninguém estivesse a olhar com a mesma atenção para o ouro. Os fluxos monetários vão ser direcionados para ativos de maior risco e talvez agora com uma potencial correção dos índices possamos ver estes máximos no ouro a ser feitos. Agora depende também da velocidade com que essa correção surge. Se entrarmos aqui numa fase mais prolongada de correção, talvez consigamos ver estes máximos a serem quebrados. Se a correção for daquelas correções rápidas, que depois vai captar compradores também de uma forma muito rápida, não vai estar espaço suficiente para haver fluxos suficientes a entrarem no ouro e a levar o ouro a ter uma tendência de mais subida. Portanto, eu, neste caso, pessoalmente, estaria afastado tanto de ouro como de prata, como de platina. Acho que até em termos técnicos não há nada aqui de especial. Aliás, em termos técnicos, estamos numa resistência, deveríamos era shortar, nem era comprar se fôssemos por aí. Em termos de prata, reparem, também numa grande zona de resistência, mas completamente aqui laterais, já desde o início do ano. Se olharmos para aquilo que é a tendência, também desde os últimos anos, sempre aqui a perder constantemente volume, a perder aqui qualquer tipo de tendência, muito complicada a negociação. Platina também a mesma coisa, portanto temos inclusivamente visto que a platina estaria interessante para fazer aqui algum swing trading entre o suporte e a resistência. Ele bate sempre desta forma bastante perfeita. Aliás, já tinha visto isto na semana passada, tivemos muito azar de não ter visto este suporte a ser aqui novamente testado. Infelizmente isso não aconteceu, portanto não vos consegui aqui sugerir as entradas longas, apesar de acreditar que agora eventualmente podemos também ver a platina aqui a ganhar um bocadinho mais de força. Alumínio, era este o gráfico que eu vos queria mostrar. Alumínio a disparar de uma forma brutal desde as sanções nos Estados Unidos. Portanto, acabamos por ver, reparem aqui, este gráfico semanal diz-nos tudo. Esta subida brutal desde os 1900 até aos 2500. É uma subida muito, muito agressiva. Uma subida de 25%, 25%. Até onde é que poderemos parar? É difícil de verificar isso, até porque há aqui uma coisa, é que esta subida é uma subida influenciada, lá está, por estes fatores externos, pelas sanções. Amanhã poderemos ter
o levantamento das sanções às empresas russas e ver outra vez o preço a derreter. Portanto, é difícil também nós aqui conseguirmos ter uma tendência mais clara a ser formada. Seria interessante apanhar esta subida no ponto de vista de day trading. Acho que aí sim acabaríamos por conseguir encontrar movimentos mais interessantes, mais fáceis de serem identificados. De outra forma era mais difícil. Portanto, reparem, se tivéssemos entrado aqui nas notícias, conseguimos apanhar aqui ainda alguns movimentos. Eu aqui acredito que ele já esteja um bocadinho mais esticado. Eu não entraria nestes níveis. Cobre bastante lateral, sem nada para dizer. Zinco também não. Portanto, zinco, vamos estar aqui esta semana conseguir corrigir. Aqui exatamente nos 23.6. Aqui podemos eventualmente fazer um pequeno longo, se quiserem arriscar. Eventualmente aqui uma pequena entrada longa nesta sua zona de suporte. É o 23.6, é a união aqui também destes suportes. Os suportes, desculpem, os mínimos maiores. Eventualmente poderíamos aqui considerar uma pequena correção em alta, nem que seja por formar aqui as head and shoulders, portanto, ombro, cabeça e depois um possível ombro, mas a poder dar aqui um pequeno flip, portanto, um pequeno trade de curto prazo no zinco. Níquel, praticamente a atingir os 50% de toda a sua queda. Aqui a fazer alguma coisa seria shortar níquel nesta grande zona de resistência. Por isso ele eventualmente aqui, neste seu duplo topo, acaba por conseguir corrigir em baixa. Matérias-primas energéticas, gás natural continua na sua grande lateralização, sempre aqui constantemente presos entre a zona dos 2,75 e os 2,50. Muito difícil de conseguirmos encontrar um breakout destes níveis, portanto, enquanto isto acaba por ser mais difícil também conseguirmos entrar no mercado. E depois crudo. Portanto, realmente aqui a bater estes novos máximos. Eu hoje de manhã tinha-vos sugerido, estavam a perguntar se era para comprar de manhã o crudo no seminário, e na altura tinha-vos sugerido que não o fizessem. Quer dizer, vocês fazem o que quiserem, obviamente, cada um toma as suas decisões, mas que, na minha opinião, não fazia grande sentido, porque aqui a ideia era no Brent, tivemos o breakout, estamos agora a ter o reteste, no entanto, no crudo nós não tivemos esse mesmo movimento. Temos uma situação também, é que hoje terminam os contratos de futuro no Brent, e portanto pode nos levar a ter ali algum gap para, assim que tivermos o rollover para o novo contrato de futuros. Portanto, há que ter também cuidado com essa situação. E, portanto, na minha opinião, não fazia grande sentido estar a entrar compradores no crudo. Até acredito que aqui, eventualmente, a cotação até pode fazer mais um novo máximo, mas acho que este movimento aqui, uma vez que foi um movimento também influenciado pelas sanções, pode ser também da mesma forma corrigido. Portanto, eu aqui estaria um bocadinho afastado também do crudo. Café foi também um dos movimentos mais interessantes, desde ontem, a cair de uma forma tremenda. Aqui no nosso gráfico semanal, nós temos observado a evolução do café. Vemos mais uma vez grande dificuldade em quebrar esta resistência, mais uma vez a respeitar esta zona de resistência, inclusivamente a quebrar o último mínimo aqui de 2017 e, portanto, se realmente continuarmos com esta tendência, o próximo suporte está então nos $112. Portanto, muita atenção então para continuarem aqui a observar possíveis maiores quedas por parte do café. Cacau a subir, a mostrar divergência já nesta subida. Eu acredito que este movimento aqui de subida também possa já estar muito, muito limitado. Esta vela diária, um hammer aqui a ser formado, nos pode levar aqui a uma potencial inversão. Reparem aqui a divergência. O preço faz máximos, mas a força relativa do preço não o faz. Portanto, mostra realmente aqui que isto significa o quê? Significa que a força de subida do índice, neste caso da matéria-prima, está a ser cada vez menor. E, portanto, quando isto acontece, significa que está a perder interesse comprador. Portanto, que é normal que haja aqui correções entretanto. Nós, inclusive, quebrámos aqui os 61,8% de Fibonacci desta última subida. Claro que esta subida é sempre imprevisível. Posso medi-la daqui, posso medi-la daqui. Eu quis apanhar o último movimento mais perceptível de queda. Nós tínhamos tido, por acaso, uma primeira reação nesse valor. Portanto, quebrámos. Portanto, já não temos aqui grandes zonas de resistência a nível de Fibonacci. Temos, sim, esta zona aqui de anterior suporte que se pode estar agora a tornar uma zona de resistência. Portanto, talvez aqui consigamos ter uma inversão do cacau.
Temos trigo, nada de especial. Corno também não. Portanto, trigo, milho e soja. Aqui sem nada de especial a ser falado. Açúcar. A conseguirmos cair aqui de uma forma bastante interessante. Continuamos com esta grande tendência de queda. Que, volto a dizer, foi a principal tendência na minha opinião, em todo o tipo de ativos, foi a principal tendência a ser formada, a mais clara, mais fácil de apanhar, tanto que estas setinhas aqui todas são quando nós tínhamos falado de sugestões de venda. Tínhamos visto qualquer subida na altura, desde 2016 para 2017, qualquer subida do açúcar tinha de ser visto como uma oportunidade de venda. Andamos há meses e meses, que seja nosso cliente já há mais tempo, só que andamos há meses e meses a olhar aqui para o açúcar. E, portanto, aqui a fazermos mais o mínimo. Volto a dizer, acredito nos $10, acredito que a prazo iremos tocar neste valor. Portanto, continuem a shortar açúcar. Algodão também aqui sem nada de especial para dizer. Estamos aqui nesta resistência, mas difícil também uma tomada de posição neste valor. Ora, para terminar, então, o vol X a vir exatamente à sua zona de suporte, o vol X. Portanto, a conseguir, com esta, lá está, redução de volatilidade, porque não estamos neste momento com volatilidade no mercado, estamos em consolidação e, portanto, a volatilidade deixa de existir. E portanto, com isso a trazer-nos então uma queda de vol X novamente até à sua zona de suporte. Talvez aqui possa ser um valor interessante para podermos comprar vol X, até porque se os índices realmente estiverem naqueles tais 61,8% da última queda que eu vos mostrava, podem eventualmente ter aqui uma correção mais forte. Se essa correção for forte, o vol X subiria, porque tínhamos um aumento também da volatilidade no mercado. E portanto, bom ponto aqui para comprar vol X. Ora bem, chegamos então aqui ao final do nosso seminário. Já sabem, se tiverem aqui alguma questão, estejam à vontade para enviar um e-mail para tiago.cardoso@xtb.pt. Mais uma vez, recordo-vos para se inscreverem aqui no nosso seminário deste fim de semana no Porto, se forem da Zona Norte. Portanto, teríamos o maior prazer em contar com a vossa presença. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite, bons negócios e até amanhã.